O que o Gondim disse é que é possível ser homossexual e isso não tem a ver com integridade. Ou seja, a conduta sexual não tem que necessariamente a ver com a integridade da pessoa. E aí ele faz essa distinção entre a homossexualidade, o caráter e a promiscuidade. Então, o que você acha disso, pastor? Bom, vamos lá. A Bíblia, a teologia, desculpem, a teologia bíblica, ela afirma que o homem, todo ser humano, ele é completamente caído. Esse aí é o básico, né, da ideia da soteriologia. A integridade foi pelo ralo, a soteriologia. Não existe íntegros, não existem pessoas íntegras. Eu entendo o que o pastor falou como integridade do ponto de vista de homem social. Já discordo de você a partir de Jesus. Eu já concluo. Teologia bíblica eu já concluo. Sempre que você falar de teologia, você está falando de uma arquitetura humana. Toda teologia é humana. Toda teologia é humana. Não existe teologia sagrada. Ela, inclusive, é fruto de debates, de livros, de cartas confessionais. Bom, então vamos para textos, então. Vamos lá. O texto bíblico em si afirma peremptoriamente que não há um justo sequer. Então, no sentido... Não é teologia, é revelação. Calma aí, assim, a teologia que eu entendo sendo saudável, a teologia que eu entendo sendo saudável, ela é fruto da revelação. Sim. A gente sabe o que Deus falou, a gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que está escrito. Então, o que está escrito para os cristãos, especialmente textos neotestamentários, são normativos da igreja, da nossa fé. Deus se revela nas escrituras e o que nós temos para trabalhar é o texto bíblico. Mas espera aí, posso interromper? É que eu não fechei a ideia, mas pode interromper à vontade. Quando o jovem rico perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, foi que Jesus respondeu a ele. Você conhece os mandamentos? Não, ele falou assim: o que está escrito e como você lê. Porque o que está escrito não é necessariamente como eu leio. E como eu leio, não é necessariamente a intenção do que foi escrito. Então há uma brecha enorme. Os debates, há uma brecha enorme entre o que está escrito e como que eu organizei uma teologia. Então, como o senhor leu o texto de Romanos, que não há um justo sequer, o senhor vai contra a queda como herança do pecado original de todos os homens? Vou. Então você acha que os homens são espiritualmente perfeitos? Não. Você está levando para um extremo que eu não... Porque o que eu estava dizendo lá atrás, eu falei assim, olha, pegando a fala do pastor Ricardo, ele falou assim, olha, uma igreja afirmativa afirma que a pessoa tem caráter, não sei o quê, afirma o caráter da pessoa, a dignidade humana, não sei o quê. Ok, eu entendi essa sua abordagem como sendo uma abordagem sociológica, obviamente. Não, porque teologicamente falando, biblicamente falando, dentro das 4 linhas do Novo Testamento, não há um justo sequer. Mas então eu queria essas que 4 linhas do Novo Testamento, elas são mais largas. Vamos frear aqui, peraí, vamos frear aqui primeiro. Vamos voltar aqui à questão essa distinção entre teologia e Bíblia, ela é muito saudável, né? A teologia é um esforço humano e a Bíblia é uma autorrevelação divina, portanto... Então a gente parte daí, o movimento de Deus em relação ao homem, a revelação na escritura, a autorrevelação de Deus, e a teologia é um movimento humano em relação a Deus, em direção a Deus. Mas o Senhor reafirma aquelas noções clássicas dentro da história dos 20 séculos de pensamento cristão sobre que foram se formando a respeito da teologia da escritura. A escritura é autoritativa, portanto, ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é suficiente e os homens é que vão desenvolvendo a sua interpretação em relação a ela, mas ela continua sendo, ela é inspirada e autoritativa. Esse é um conceito platônico, de que você tem uma revelação perfeita. Isso é platonismo puro. Você tem uma revelação perfeita e você tem a realidade aqui que as coisas não diferem. Você tem uma Bíblia perfeita e revelação perfeita e você tem as interpretações que são erradas ou passíveis de serem corrigidas. O que eu digo é o seguinte: o texto bíblico ele não é linear.
a ideia de colocar no texto bíblico o pensamento grego linear e dizer, está escrito, portanto, esse é o texto, essa é a fala que está escrita, isso não faz parte não é essa, por assim dizer, não é essa abordagem que Jesus fazia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento? Não é essa abordagem que ele fazia? Por exemplo, Jesus em nenhum momento sequer aventou essa ideia de que nós somos herdeiros e somos tortos e pervertidos pelo pecado de Adão. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Você concorda com ele, César? Na fala de Jesus, então, vamos lá. Na fala de Jesus. A postura de Jesus em relação ao Antigo Testamento, ele trata o Antigo Testamento como autoritativo? Nas palavras de Jesus Cristo, sim, claro. Nas palavras de Jesus Cristo, ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura, para que aquele que crê seja salvo e os demais sejam condenados. Essa é a fala de Jesus Cristo. Como eu disse lá atrás, a argumentação apostólica, que é muito mais pontual dentro do assunto, porque Atos capítulo 2 diz que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Toda a igreja cristã é apostólica. Ela depende dos documentos apostólicos também. Embora eu reconheça e fiz coro com a fala do pastor Ricardo que o cerne da doutrina cristã é Jesus Cristo. Mas a doutrina da igreja passa pelos apóstolos. E nos apóstolos, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós não temos a fala dos apóstolos. Nós não temos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos... Não, esse não é Atos, é Romanos que eu estou citando. Paulo. Paulo. Paulo é um apóstolo, ele mesmo se um apóstolo, né? Mas se declarou... É um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Né? Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Viu Jesus, né? Ele viu Jesus. Sim. Não, ele viu num arrebatamento de um êxtase. Ele não esteve com Jesus encarnado. Ele viu Jesus num arrebatamento que teve na estrada de Damasco. Mas ele viu Jesus encarnado. Não. Jesus não desencarnou. O Jesus ressurreto é encarnado. Não, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma experiência com Cristo. Ele não conviveu com Cristo conforme a exigência de Atos 1. É isso que ele está falando lá. O Jesus ressurreto, o corpo de Jesus ressurreto não foi o mesmo, e não é, porque ele está no céu agora com esse corpo. Paulo diz isso na carta a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, o corpo de Jesus hoje é um corpo diferente do corpo dele, porque é um corpo ressurreto. Passou pela parede, transformação. Passou pela parede. É outra coisa. Mas ainda era um corpo e ainda era Jesus. Sim, tinha chagas. O apóstolo Paulo encontrou-se com Jesus pessoalmente, foi chamado por ele pessoalmente. Sim, tinha chagas e tudo, mostrou as chagas. Ele comeu com os discípulos depois ali no Mar da Galileia. Claro, mas Paulo não teve com Jesus antes da ressurreição. Essa questão, pastor Godinho... Aí o senhor desclassifica Paulo como apóstolo? Não. É porque lá no começo só fala sobre Paulo se auto-intitulava, não sei o quê, então parece que... Só estou dizendo o seguinte, é que você fala assim, a doutrina dos apóstolos, no plural, nós basicamente não temos, porque a gente não sabe o que foi que pregou Tomé. A gente não tem, inclusive, um evangelho apócrifo aí de Tomé. Mas nós não sabemos qual era o conteúdo de Tiago. Nós não sabemos. Nós sabemos que Tiago e Pedro eram judaizantes. Mas nós sabemos os que estão registrados na Bíblia. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, é a vida de Paulo e a vida de Pedro. A vida de Pedro e a vida de Paulo, espelhados um no outro. Se você fizer uma comparação entre os atos de Pedro e os atos dos judeus, e os atos de Paulo, você tem uma correlação literária nítida, que o autor que escreveu o texto estava pensando em fazer um espelho para legitimar Paulo, para legitimar o ministério de Paulo. Como que ele legitimou o ministério de Paulo? Espelhando no ministério de Pedro, porque Pedro era a coluna da igreja. Então, o livro de Atos, basicamente, é o que nós temos sobre Paulo
e Pedro. Agora, mas o texto que eu citei nós temos o restante dos textos. E o restante dos textos. Eu tenho que chamar o break agora. São textos mas paulinos. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui pra gente refletir. A hora que a gente voltar do break, a gente vai lidar com essa questão. Porque o pastor evocou essa ideia, que é uma ideia relativamente moderna, né, de Jesus como chave hermenêutica de toda a Bíblia, e tudo que não confirma Cristo, a gente precisa, de alguma forma, colocar em segundo plano. Então, a ideia é isso. Essa ideia de Jesus como chave hermenêutica tem sido usado por muitos pastores para colocar o Segundo Testamento, uma espécie de marcionismo até, colocar o Antigo Testamento, eu não estou dizendo pelo senhor, obviamente, mas por muitas pessoas têm usado essa ideia da chave hermenêutica para colocar o Antigo Testamento como um texto descartável. Não faz jus, né? Marcião não faz jus a essa ideia. Não. Marcião é outra coisa, né? Mas ele desvalida completamente. Ele desvalida completamente, exato. Deus, né? Mas alguns pastores que adotam Jesus como chave hermenêutica se referem ao Antigo Testamento apenas como um texto de consulta, não autoritativo. Muitos pastores fazem isso. E outros pastores, inclusive, usam essa chave hermenêutica para invalidar o apóstolo Paulo, textos do apóstolo Paulo, dizendo que ideias, que noções que ele apresenta em suas cartas são culturais, são ideias dele,